Boa noite, meus amigos queridos. Desculpem o pequeno atraso, problemas técnicos nos impediram de começar exatamente no horário, como vocês estão acostumados, mas graças a Deus e todos os anjos e mentores, protetores desta casa, estamos aqui de novo, ao vivo, ligados mentalmente, vibrando na consequência do mesmo amor, pensando todos nós de novo, começar a falar com vocês sem mandar parabéns para minha filha. Hoje é aniversário da Gabriela. A Gabriela está lá na África do Sul, mora em Jeffreys Bay, e nós aqui mortos de saudades, mas sempre guardando as nossas orações. Filha, parabéns para você, papai te ama, mamãe te ama, todo mundo te ama. Um grande beijo, saudades, 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 saudades. Bom, meus amigos, a palestra de hoje é com o nosso querido Walter Célio e vamos falar sobre o poder da fé. Vou fazer a nossa leitura, na sequência, a nossa prece, iniciamos os nossos trabalhos assim. No final eu volto para dar alguns recados para vocês que são importantes. Capítulo 30 do livro Sinal Verde, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis, sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Convido vocês a acalmarem o seu coração, a sua mente, respirarem calmamente e profundamente e trazerem para o lugar aonde vocês estiverem nesse momento a imagem e a presença e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse sentimento, com esse pensamento voltado a esse Mestre tão querido, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, esse Pai misericordioso, esse Pai indulgente, esse Pai maravilhoso, que continue nos protegendo, nos abençoando, nos permitindo extrair desta bênção da reencarnação possível nesse planeta de provas e expiações, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso entendimento e a nossa elevação espiritual. Que todas as pedras e todos os percalços do caminho sejam por Ti amparados, Pai, para que nós não desistamos em nenhum momento desse processo maravilhoso de aprendizado. Tenhamos todos resignação cristã nesse momento. Acreditemos todos nós de que nem um fio de cabelo, nem uma folha cai de uma árvore se não for da vontade do nosso Pai Divino. Obrigado, amigos, trabalhadores desta casa, a cada um mentor espiritual, de cada um de nós, de cada um de vocês, que juntos nesse momento estão sintonizados e ligados em pensamento. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor
de todos os trabalhadores encarnados desta casa, que assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante de hoje, por favor, Walter Célio, casa é sua, você fica bem à vontade aqui com a gente. Muito obrigado, viu, amigo? Então, boa noite, amigos do Consolador. Meu nome é Walter, sou trabalhador oriundo lá de Carapicuíba, mas hoje eu estou cooperando com vocês, moradores aqui de Jandira. Essa situação que estamos passando, todos vocês aí no aconchego do lar, fazendo aí o distanciamento social, tão importante, recomendado pelas autoridades, não só do Brasil, como também do mundo inteiro, porque através das consequências que nós estamos passando, dessa situação difícil que assola e já demonstrou a sua capacidade destruidora nos países desenvolvidos. E no Brasil, segundo previsões, o pico ainda não chegou, e todas essas informações, vindo aí da mídia, das redes sociais, pegam-nos através da maciça informação, aqueles que estão desavisados, trazendo então grande desespero e grandes sofrimentos ao passo que nós aqui estamos, através desse confinamento, fazendo a nossa parte, mas, de qualquer forma, isso realmente traz uma ansiedade a mais para a nossa sociedade. E hoje o tema proposto é o poder da fé. Tema propício para essa ocasião, para nos ajudar a termos melhor êxito e melhor produtividade, já que estamos num planeta de provas e expiações. Nada melhor do que exercitar a fé nesses momentos difíceis, para aí sim tirarmos o proveito necessário para a nossa evolução como espírito. E hoje o tema proposto, como eu falei, é o poder da fé. Antes de começarmos propriamente dito o tema, gostaria de lembrar que Kardec, na codificação, ele trouxe um conceito novo sobre fé. Até então, a fé conhecida era a fé religiosa. A fé estudada era aquela fé onde nós acreditarmos por artigo de fé. Então, com relação a isso, ele nos trouxe a fé raciocinada, que para o verdadeiro desempenho da fé e para a verdadeira evolução da nossa fé, nós precisávamos entender daquilo que deveríamos crer. Então, precisávamos ter a racionalidade, a razão em cima daquilo que deveríamos crer. E aí, ele veio com um lema muito conhecido na doutrina espírita, que é fé inabalável, somente o aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, antes de começarmos a falar sobre o poder da fé, e nos baseando aí pelos preceitos, dos princípios básicos da doutrina espírita, não podemos esquecer jamais desses princípios, e um dos principais princípios da doutrina espírita é a consciência e a certeza da imortalidade da alma. Eu sei que essa pandemia nos envolve, ela traz muitas mortes, as informações vêm, e hoje mesmo eu estava vendo isso na televisão, mostrando o trator lá, né, cavando covas, né? Coisa mais assustadora do que isso não existe, né? E que isso traz, então, uma dúvida, né? E essa dúvida com relação à nossa fé raciocinada, nós precisamos ter o preceito necessário para combater essa dúvida. E uma delas é a certeza absoluta na imortalidade da alma. Nós existíamos antes, continuaremos a existir depois. O máximo que pode acontecer é a morte do nosso corpo. E aí, para combater esse medo, que é inerente ao ser humano, com certeza nós temos o instinto da sobrevivência, essa certeza na imortalidade da alma nos dá, então, um suporte a mais para que façamos a nossa parte e que Jesus e Deus farão a parte deles.
Um outro preceito da doutrina espírita é a existência de Deus. Então, Deus existe. Na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual a prova da existência de Deus. Os espíritos respondem a Kardec que a prova da existência de Deus bastava nós utilizarmos um lema nosso, da nossa ciência terrestre, que diz o seguinte: não há efeito sem causa. Todo efeito, ele tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí eles recomendaram a nós observarmos tudo que não foi obra do homem, que a nossa razão estaria respondendo. Alguns acham que a prova de Deus será feita através de laboratório. Não, Kardec já nos deu a dica que a prova de Deus, cada um faz por si só, utilizando a razão, utilizando o raciocínio lógico, que nos dará a certeza absoluta daquilo que estamos crendo. E se Deus, dentro dessa situação que ele existe, e para nós existe, nós temos a certeza disso, ele não pode ser diferente de ter todos os atributos na sua suprema elevação. E Deus, então, através desse conceito dos atributos da divindade, jamais poderia deixar de ser bom e justo. E se Deus, através das suas leis, age sobre todos os seus seres e tudo aquilo que ele criou, é evidente que Deus tem o zelo para cada um de nós, e quanto a isso não podemos duvidar, basta fazermos a nossa parte, que o céu, como diz, né, o ditado, ajuda-te e o céu te ajudará. Bom, o poder da fé, muito interessante, está no capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e tem como título A Fé que Remove Montanhas. Vamos utilizar só essa parte da fé remove montanhas, para que nós, então, tenhamos aí o nosso estudo de hoje, através desse preceito tão interessante. E aqui diz o seguinte: o poder da fé. E ele começa, então, esse capítulo, contando uma parábola, a cura de um lunático. Interessante, né? Então, Jesus estava no meio do povo e, de repente, apareceu um homem aproximando-se dele, lançando-se de joelhos aos seus pés, lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo, na linguagem do Evangelho, utilizada na época, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, e ele saiu da criança e foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E eles disseram: por que não podemos nós vossa incredulidade? Porque eu vos digo, em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, diria a esta montanha: transporta-se daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, essa passagem, Jesus veio deixar bem claro o poder da nossa fé. Poder que seria capaz de remover montanhas. Mas nós sabemos que Jesus falava por parábola. E essas parábolas trazem um contexto moral que nos ajuda a nos situar, porque Jesus, todos os ensinamentos dele, esses ensinamentos visavam a divulgação do reino de Deus. E aí ele vem falando que a fé é um sentimento, uma situação, uma força que todos nós, seres humanos, temos e que precisamos empregar nos momentos de dificuldade. Bom, diante disso, nós, como espíritas, sabemos que a fé, como Jesus veio nos trazer,
através do transporte das montanhas, não estava querendo dizer exatamente o que seria incapaz para nós, seres humanos, removermos montanhas gigantescas. É evidente que ele não estava falando dessas montanhas. Ele estava falando de outras montanhas. Mas olha só interessante o conceito de fé, né? Em outra acepção, diz o quê? Que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de alguma coisa, da certeza de atingir um fim. Muito interessante essa passagem, onde Jesus e os bons espíritos, através da codificação, vêm trazer uma interpretação, juntamente com Kardec, do crivo da razão do Kardec, dizendo que fé é a confiança naquilo que podemos fazer, né? Na confiança na nossa força, no cumprimento de algo. Que essa força, então, vai nos ajudar a ultrapassar essas dificuldades que nós estamos sofrendo hoje, né? Através dessa pandemia, que realmente é muito grave, gravíssimo, mas se nós olharmos um pouquinho para trás, a humanidade já passou por tantas outras dificuldades, tantas outras epidemias e pandemias, só que hoje, com a evolução, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, tudo que acontece lá na China, nós já ficamos sabendo aqui no mesmo dia. Só que a humanidade ainda não está sintonizada com as leis de Deus, né? As coisas já começou a acontecer na China e nós ficamos sabendo, mas isso não tocou o nosso coração. Tanto é que em fevereiro agora, não é uma crítica, é uma constatação, nós brasileiros, felizes da vida, estávamos aí pulando o carnaval, enquanto nossos irmãos da China, passando pela dificuldade, e a própria ciência já avisando que isso poderia se alastrar pelo mundo todo. Mas faz parte da nossa estadia aqui na Terra, do nosso aprendizado, e também é lícito buscarmos aí a nossa satisfação nos interesses materiais, só que isso aí não é o nosso verdadeiro objetivo. Então, toda essa pandemia, que nós podíamos chamar de um verdadeiro temporal, ela nos traz vários ensinamentos, né? E esse ensinamento, então, de colocar a fé e raciocinar, será que é motivo para eu ficar tão preocupado? Será que é motivo para o meu desespero? Porque se nós formos olhar no Brasil, só como dado, do Ibero por dia, mais ou menos 3 mil e poucas pessoas. Interessante nós sabermos, não querendo falar que o coronavírus não é muito grave, muito pelo contrário, ele é muito grave, porque ele faz com que várias pessoas se infectem ao mesmo tempo. E esse infectar ao mesmo tempo significa que os hospitais não têm condição de atender e muitas pessoas então morrem devido a essa falta de assistência. E é por isso que nós precisamos realmente ficar em casa. Mas se nós pegarmos, por ano no Brasil, morre 340 mil pessoas de doenças circulatórias. As doenças circulatórias, então, matou em 2018 340 mil pessoas. Isso dá mais ou menos 900 pessoas por dia. E a gente não fica tão preocupado com essas coisas, né? Que está muito ligado à alimentação, estilo de vida, estresse. Mas a moda de agora é o coronavírus e temos sim que dar a atenção necessária e aí utilizar toda a nossa fé. Mas a fé, ela não consegue agir se nós não tivermos o exato conhecimento, né, segundo Lucas, com relação à morte do corpo físico. Está lá no Evangelho, no capítulo 12. Deixa eu pegar aqui minha colinha. No capítulo 12 do Evangelho, Jesus recomenda a seus discípulos que eles saíssem pelo mundo para pregar o Evangelho. Mas o medo abateu sobre os seus discípulos, uma vez que o povo era arredio às novas informações. Ele não tinha a evolução necessária moralmente. E eles corriam, então, grande risco de vida. Então, esses discípulos foram consolados por Jesus,
que ele trouxe um ensinamento muito interessante, que ele diz o seguinte: não temais o que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar-nos no inferno. Sim, digo, a esse temei. Qual o poder que alguém tem de lançar-nos no inferno? Na verdade, nós da doutrina espírita sabemos que o inferno é o sofrimento, é o estado da alma, é o estado de desespero, da incerteza. E aí poderíamos dizer que essa pandemia realmente ela é uma grande tragédia, né? Mata muita gente, uma coisa assim inaceitável. Mas se nós olharmos também no capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem muito interessante lá chamada Infelicidade Real. E lá, o Espírito Bernardinho diz o seguinte, que mortes, pandemias, terremotos, morte de criança, todas essas provas, essas expiações que nós passamos aqui, é realmente uma tragédia se levarmos em conta só os nossos interesses materiais. É uma tragédia para aquele que não tem fé no porvir, aquele que não tem certeza do que virá depois da morte. Então, para esse sim é uma tragédia, mas nós espíritas não podemos nos inserirmos nesse fato de nós não termos esse conhecimento. Nós temos certeza do porvir e que tudo isso vai passar. Voltando lá no poder da fé, Kardec nos diz o seguinte: a fé ela tem uma outra característica muito interessante para esse momento, que é o poder da fé, ela é sempre calma. Então, a fé verdadeira, aquela fé preceituada por Jesus, ela é calma. Ela nos traz tranquilidade, né? Ela nos dá o quê? A paciência, que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Então, nós sabemos que no mundo de provas e expiações, nós vamos passar por essas tribulações, né? E também demonstra um monte de situações onde nós precisamos nos melhorar como seres humanos. Se nós olharmos o que vem acontecendo, né? As desavenças em torno de conceitos, sem estar na pele do outro, né? Sem ter a mínima condição de estar onde eu acho que o distanciamento social realmente tem que ficar em casa, e acho que é errado o outro e vice-versa. Mas eu não estou na pele do outro, eu não sei se o outro tem alguma reserva, se vai perder um emprego, se é um empresário que tem contas para pagar. É só estando na pele dele. E aí nós entramos no altruísmo, né? Tão preceituado por Jesus. Não podemos julgar o outro, porque eu não estou na pele dele, né? Talvez, se eu estivesse, estaria fazendo a mesma coisa. Então, esse poder da fé que nos traz uma calma, dá para medir o nível da nossa fé. Então, toda vez que eu me sobressaltar, a dúvida bater, é sinal que a minha fé precisa ser renovada. Porque ela vai trazer a tranquilidade, a certeza que aquela coisa vai acontecer desde que eu faça a minha parte. E deixa que as leis da natureza fazem a parte dele. Mas a fé não tem só essa função de trazer a calma, né? Ela tem um poder magnético, né? O ímpeto, quando você coloca na tua fé, ela é capaz, como aqui está dizendo, de uma ação direta, magnética, do homem sobre o fluido. E essa certeza na imortalidade da alma, essa certeza que as leis da natureza são justas e boas, que vai nos trazer um bem no final das contas, ela vai trazer, então, essa benesse para o seu lar, vai criar em volta dele uma redoma
da certeza e também vai contagiar todo o seu lar, todos os seus familiares. Sim, porque agora nós estamos confinados dentro de casa. Isso traz um incômodo. Nós temos o instinto da liberdade. A liberdade é um patrimônio que a gente só dá valor quando perde. E agora todos nós dentro de casa estamos tendo alguns incômodos. Incômodos interessantes. Porque muitas vezes estamos com os nossos parentes, com nossos filhos, com a nossa esposa, mas na verdade, com o mundo tecnológico que nós estamos hoje, nós somos verdadeiros estranhos. E temos tendo a oportunidade, então, nesse momento, de buscarmos essa situação para nos aproximarmos mais daqueles que nunca deveríamos ter nos afastado. Mas faz parte do progresso e nós estamos nos ajustando nisso. Meus amigos, nós estamos chegando já no término, 8 horas da noite, quase. E poderíamos ficar falando aqui muito mais sobre o poder da fé, tão importante nesse momento que estamos passando. Porém, não posso deixar de falar mais um ensinamento de Jesus, quando ele diz e nos alerta e também nos dá a receita para que passemos por essa situação de uma forma mais firme e confiante. Quando ele nos disse que no mundo tereis aflição, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. E que tenhamos aí, através desse bom ânimo preceituado por Jesus, pelo fortalecimento da fé, fazermos a nossa parte para que essa dificuldade apresentada pelo mundo seja por nós ultrapassada. E aí, do outro lado da montanha das dificuldades, da montanha da indecisão, possamos colocar tudo isso em pratos limpos e, com certeza, o que chamamos de destruição, os bons espíritos nos ensinam que, na verdade, isso é uma transformação. Tenhamos bom ânimo, muito boa noite a todos, obrigado pela atenção e agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, nesse momento onde a humanidade inteirinha tem a oportunidade de estar juntas, num só pensamento, numa só sintonia, que é, através dessa pandemia, fazer com que ela passe e, através do esforço coletivo, tenhamos condição de lutar contra isso. Mas muito mais do que lutar contra o vírus, é lutar para que a nossa fé se fortaleça, os nossos sentimentos se coloquem a toda prova, que possamos desenvolver a nossa solidariedade, a nossa capacidade de estarmos num só pensamento. Porque sabemos, sim, que essa dificuldade nos traz situações onde nós, através de um ímpeto interno, estimulado pela necessidade, buscamos aí ajudar ao outro, quando isso deveria ser um lema normal. E será um lema normal quando a humanidade estiver um pouco mais evoluída. Mas nesse momento, então, rogamos aos benfeitores da espiritualidade que nos assistam, que nos tragam o seu lenitivo, o seu amor, e que consigamos, através das nossas preces, do cultivo do bom pensamento, da certeza absoluta em Deus, que tudo isso vai passar e com certeza estaremos melhores, porque toda situação após uma tempestade, ela vem a bonança. E que venha a bonança espiritual e essa terra consiga, de uma vez por todas, entrar no caminho da regeneração e faça essa transição da melhor forma possível e de uma forma mais segura e rápida. Muito obrigado, boa noite e que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Walter Célio, meu amigo. Muito agradecido por ter se disponibilizado a vir da sua residência até aqui falar com a gente. Palestra maravilhosa. Eu tenho algumas coisas para poder passar para vocês. Nosso amigo Luiz Marcelo fez alguns apontamentos
que eu levei em consideração, obviamente porque estava certo, e que então eu gostaria de passar para vocês. A primeira coisa é, todas as palestras que foram feitas, elas continuam salvas no nosso canal do YouTube. Então, por exemplo, se você clicar amanhã, depois de amanhã, nesse mesmo link que te trouxe até aqui nesse momento, essa palestra estará salva no nosso canal do YouTube. Lá haverão outras palestras que foram feitas aqui também. Então, além desta palestra, se você perdeu alguma outra palestra e gostaria de assistir, elas estão todas salvas lá. Eu vou passar para vocês também os nossos canais nas mídias sociais, para que vocês possam nos acompanhar, seguir-nos. Sempre teremos informações relevantes, principalmente agora nesse momento em que as casas espíritas estão fechadas, né, sem funcionamento de atendimento ao público externo, obviamente falando. Então vocês acompanhem lá e vocês vão ter sempre notícias nossas. No Instagram, tá bom? No Instagram, Associação Espírita _Consolador. Vou repetir para vocês entenderem. Tudo minúsculo, sem acento. No Instagram, Associação Espírita _Consolador. No Facebook, Associação Espírita Consolador. E esse mesmo canal, essa mesma descrição, Associação Espírita Consolador, que é o nosso canal do YouTube. Tá ok? Acompanhe a gente, sigamos todos lá. Uma outra questão que o Luiz Marcelo colocou também foi de que o chat ao vivo, as pessoas talvez gostariam de fazer algum questionamento sobre a palestra, sobre o tema da palestra, e que ninguém teria como interagir. Valdemir Oliveira sou eu. Quando vocês verem as mensagens, Valdemir Oliveira é esse Kiko aqui que vos fala. Eu vou me conectar, acompanhando a palestra e o chat ao vivo, e as questões mais relevantes que vocês fizerem, ou eu mesmo respondo, ou depois eu levo essas questões para o nosso palestrante e ele responde. E a gente divulga no canal ou via WhatsApp. Ok? Tudo bem assim? Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Pedir novamente que Deus, nosso Pai, nos proteja e nos acompanhe. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente trabalhando em nome da Seara do nosso Mestre Jesus. Um grande beijo fraterno, meu abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.